Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Centro Espírita Virtual Joana de Ângeles. Hoje, novamente, retornamos com o estudo da obra, dos conceitos e da psicologia espírita, com ênfase à Senhora Joana de Ângeles. Hoje nós vamos ler um pequeno trecho, novamente, de Luz nas Trevas, Joana de Ângeles e Divaldo Franco, pela Editora Real, hoje na página 149. E depois faremos uma pequena abordagem em respeito ao texto citado, esposado e trabalhado dentro da psicologia espírita. Joana diz: procure experimentar viver um pouco mais Jesus. Acalma as ansiedades do prazer por um pouco e silencia o desespero que urde. Urdir significa tramar, enredar, maquinar, fazer algo pensando contra o outro. Soluções perversas para as situações mais complexas e tormentosas. Pensa nele, Jesus, na sua vida e na filosofia que ele propôs. Traz Jesus ao convívio do teu lar, no teu dia a dia, em tuas emoções e em teus pensamentos. Começa a te familiarizar com os ensinos de Jesus, incorporando-os nas tuas atividades. Observa os tipos que ele elegeu para conviver e com isso você ficará surpreso. Ele elegeu para seus amigos companheiros de convivência diária nas tascas. Tascas quer dizer o quê? Casa de pasto, baiuca, casebre, ultrajantes, nas ruas em abandono, levando-lhe o conforto e a esperança. Com facilidade, no entanto, transladava-se das baiucas, como nós citamos, as casas pobres, sórdidas em alguns casos nas multidões que orientava. Por que era considerado baiuca? Porque eram casas que não tinham nem estrutura nem higiene. E você já vai entender porque isso é tão importante na sanidade mental. Dando diretriz à edificação do reino da paz e da alegria nas paisagens destroçadas do coração humano. Então, na convivência com Jesus, tu aprenderás a ter paciência, a harmonizar-te, conseguir tornar-te um evangelho de feitos. O que é um evangelho de feitos? É viver no exemplo e na cadência dos postulados cristãos, evangelizadores, espiritualistas, do bem proceder, sintetizando o que Allan Kardec diz, do homem de bem. Então, a tecnologia, diz Joana de Ângeles, trouxe muitos benefícios à cultura social, mas ela ainda faz projeções pessoais. Vamos comentar um pouquinho. O que é a projeção pessoal dentro desse universo metapsicológico e virtual? É a projeção daquilo que dentro de você se identifica com o outro. Muitas pessoas procuram nas redes sociais exatamente aquilo que reprovam verbalmente, mas que inconscientemente não têm coragem de admitir. Para o Dr. Carl Gustav Jung, isso significava o aflorar da sombra, em detrimento da luz, da consciência e do ego centrado na sua razão, na ratio, na razão. Sanidade mental para a psicologia espiritualista, para a psicologia em geral. Eu não posso deixar de citar aqui dois grandes nomes da humanidade, Pinel e Esquirol, franceses os dois. Foram precursores do tudo que nós conhecemos hoje da psiquiatria. E eles instituíam num modelo da psicopatologia ainda numa forma arcaica, mística. Eles vieram desse modelo da psicopatologia mística da Idade Medieval. Por que teve a Inquisição?
porque tinha uma epidemia de feitiçaria, uma epidemia de considerar que as pessoas eram loucas por enfeitiçadas a um demônio, ao daemon, né, que diziam na época, ao antagonista de Jesus. Então tudo aquilo que era fora da realidade, ou extrafísico, ou metapsíquico, ou então, né, as pobres mulheres curandeiras eram consideradas bruxas. Os homens magos eram considerados feiticeiros, então eles achavam que a cura daquela, entre aspas, loucura seria o extermínio. E isso é um grande equívoco. Pinel e Esquirol, né, foram entender as instituições de cuidados psicoterapêuticos, psiquiátricos, cuidados com aqueles que eram considerados loucos. Então foi ali que surgiu os primeiros nosocômios. Mas uma abordagem totalmente diferente de Pinel, porque quem achava que uma reeducação moral poderia curar a insanidade. Depois, né, com estudos, Kraepelin, muitas abordagens importantes de Foucault, Sartre também, muitos outros vieram trabalhar que a loucura tem um outro prisma. Tem, sim, há sim a loucura por causas orgânicas, traumas, sequelas da sífilis, principalmente naqueles que foram para a guerra, os soldados de guerra, doenças nas meninges, né, fruto de um contágio viral de meningite, enfim, há muitos casos. Hoje em dia nós podemos dizer também sequela do HIV, de alguns tipos de tumores e etc., pode levar a um estado de demência, exatamente. Mas isso seria a loucura num prisma científico, organológico, físico, biológico. E nós não podemos deixar de citar o importante papel do Dr. Bezerra de Menezes, como médico, né, quando ele foi presidente da FEB, alguns anos anteriores ao 1900, em 1896 em diante, pouco antes de ele desencarnar, em 1900, ele demonstrou que a loucura tem um outro prisma, que é através da obsessão. Ou seja, se o espírito, se a alma tem uma ascendência além da matéria, toda enfermidade mental, cerebral, que não vem de uma causa biológica, pode ter a causa no pensamento. Não sendo o cérebro quem segrega o pensamento, mas a mente, um ente causai, né, da essência espiritual, logo, quando a pessoa não adoeceu fisicamente, a mente que adoeceu foi por causas morais, segundo Pinel, segundo Esquirol, segundo os precursores da psiquiatria, né, de séculos passados, ou que mostra a psicologia espírita. Quando fluidos mais densos envolvem a aparelhagem cerebral, gerando toxinas mentais, gerando a morbidez, a melancolia, os desvios do afeto, o ciúme patológico, a avareza patológica, o sensualismo, que é o que? A sexualidade patológica, né? O desvio da conduta emocional, o furto, a maledicência, como dissemos, a depreciação, daí entra o que nós falamos no começo, a depreciação da higiene. O ser humano perde a higiene do corpo, ele perde também a higiene da mente. Ele perde a higiene mental. Ele perde a higiene espiritual quando não se ora, quando não se faz um evangelho, quando não se interioriza Jesus. Trouxemos Jesus agora, que Joana de Anjos falou lá no começo da leitura. Temos que trazer Jesus para a nossa vida. Por quê? Porque Jesus é o exemplo da higiene mental, da salubridade emocional, da retidão moral. Então, a maioria dos casos de insanidade mental, que não são decorrentes de uma doença orgânica ou de sequelas de algumas doenças virais e outras neoplasias, são originárias da má conduta moral. Aqui entra a psicologia espírita. Cuidar do que se pensa, vigiar e orar, não cair em excessos de nenhuma ordem, e entre o prazer e a renúncia, optar pela renúncia. Porque o excesso de prazer estimula glândulas no organismo, gerando o quê? Uma propensão à esquizofrenia.
A psicologia espírita, junto ao trabalho ao labor de Joana de Ângeles, querida, e Dr. Bezerra de Menezes, vem contribuir muito para a sanidade e a saúde mental. Estudo de Joana de Ângeles, um abraço no teu coração.